Boa noite, amados. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Agora é momento de ministração da palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, verso do 1 a 14. Já usei esta passagem para uma outra pregação, não esta, mas nós vamos usar nessa noite. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha no telão. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado e de outro entre eles, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes que assim diz o Senhor, o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: o meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e assim o fiz, declara o Senhor. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. O tema nesta noite, você pode parecer ter ouvido uma passagem estranha, mas você vai entender. O tema eles vão projetar. Vamos ler junto? Deus restaura a sua família. Repete na primeira pessoa: Deus restaura a minha família. Falando em família, irmãos, não tem nada tão ruim que não possa ser consertado, e também não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Amém? Ah, mas a minha família está ruim, Senhor. Pastor, Deus conserta. A minha família está boa, mas tem alguma coisa que pode melhorar. Amém, queridos? Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 11, Paulo, escrevendo já para a igreja cristã, Paulo fala que tudo aquilo que aconteceu ao povo de Israel, e esta leitura que nós lemos é para o povo de Israel. Paulo fala que estas coisas são para exemplo e advertência nossa.
Ou seja, ele está dizendo: olha para isso e aprenda, olha para isso e cuida de você, olhando esses exemplos. E o que está dizendo esta passagem? Qual é o contexto dessa leitura que nós lemos? O povo de Israel estava numa situação de pecados gravíssimos. O povo havia perdido a direção de Deus. As famílias, elas estavam convivendo de uma forma totalmente mundana. O pecado de Israel era tão grave que Deus levantou os seus profetas para alertar o povo, para fazer o povo entender que estava no caminho errado. Não ouviram a Deus. E toda vez que Deus envia uma palavra que nós não ouvimos, sempre haverá uma consequência. O que aconteceu aqui? Nabucodonosor foi lá, levou este povo ao cativeiro. Eles ficaram durante 70 anos escravos no cativeiro. E o profeta que nós lemos esse texto, que é Ezequiel, ele foi o profeta que viveu este sofrimento. Ezequiel foi o profeta que passou por todo esse drama de 70 anos no cativeiro. E chegou um momento que o povo de Israel estava sem nenhuma esperança. Eles olhavam para a situação caótica e perdeu toda a esperança. Aliás, aqui tem um ensino. Às vezes é nos momentos de dificuldade que nós estamos mais sensíveis para ouvir Deus. Quando nós temos dinheiro no bolso, saúde no corpo, a situação está tudo bem, a gente quase não abre o coração para ouvir Deus. Por isso que as dificuldades são muito importantes na nossa vida. Fala para quem está do seu lado: barriga cheia, você não gosta muito de prestar atenção para Deus. Fala para quem está do seu lado aí, sem ferir a liberdade dele. Aí o que aconteceu aqui? Aconteceu que esse povo foi levado para o cativeiro, e aí a barriga ficou vazia. Aí eles entenderam o sofrimento, e aí perdeu a esperança. Deus levanta o profeta e fala: vai lá dizer para o meu povo que eu vou restaurar eles. Vai lá e diga para o meu povo que eu vou restaurar a família deles. E aqui tem uma palavra incrível, irmãos. Deus leva, isso aqui é uma coisa incrível, o profeta a olhar um cemitério de ossos esparramados a céu aberto. Tanto que o calor deixou os ossos como que petrificados. Imagina que cena, você olhar um cemitério. Eu não sei se você já deparou, né, lá na Santa Virgínia, que ela tem uma história muito triste. Nós conhecemos a história da Santa Virgínia, e quando nós chegamos lá era quase tudo mato. Então eu já tive a oportunidade de chegar no mato, e os colaboradores falam: olha, nós encontramos um cadáver em determinado lugar. Aí nós íamos lá e estava jogado ali ossos humanos, né? E tanto é que lá tem um cemitério, você não sabia quantos ossos estavam ali, mas quando você vê isso, você fica meio... é ruim essa cena. Então imagina agora, Deus leva o profeta a olhar essa cena e fala: olha, este é o povo de Israel. E aí esta cena choca, mas Deus fala assim: você acha que esses ossos poderão reviver? Deus questiona o profeta, e aí Deus vai trazer uma palavra de esperança. Talvez a sua família não esteja tão acabadinha quanto os ossos secos. Por isso que eu falei que mesmo que esteja bom, tem algo que possa ser melhorado. Então você que está com seu marido aí, ou sua mulher, vai falar para ele: olha, Deus vai falar com nossa família hoje. Fala para ele aí: Deus vai falar com nossa família. Pastor, o que tem a ver família com esta passagem? Tudo. Israel estava em um ataque terrível. Então, por causa do ataque terrível, ele estava no cativeiro. Vocês acham que nossas famílias estão em ataque hoje? Vocês acham? Não. Vocês acham que toda essa questão de homossexualismo
tanto masculino como feminino. Vocês acham que isso é normal? Não é. Vocês acham que tudo que existe nesta terra, esse feminismo louco, né? De que a mulher agora pode tudo e define tudo. Isso aqui é uma palavra de engano, irmãos. Quantas histórias nós ouvimos falar de feminicídio, né? Eu não gosto de lembrar de tragédia, mas vocês acompanharam essa semana uma tragédia que aconteceu. Vocês acham normal um pai, por causa de um problema, marido e mulher, descontar nos filhos, irmão? Isso aqui é uma loucura, irmãos. Se você já escutou falar que Sodoma e Gomorra era uma loucura, hoje é muito pior que Sodoma e Gomorra. O mundo está ficando louco. Por quê, pastor? Só tem um motivo: ausência de Deus. E se sua família não tiver a presença de Deus, um dia também vai acontecer uma loucura. Por isso que Deus envia a tua palavra para pregar para as famílias, para falar: olha, filhos, acordem, mudem de vida, busca outro procedimento, começa a entender que tudo isso não é normal. Eu fico muito preocupado, irmãos, que a mentira é mais ou menos assim, né? Você vai ouvindo uma vez, ouve outra, uma hora você acha que é verdade. Aí você fica vendo essas loucuras no mundo, você fica vendo homossexualidade e fala: mas é o amor. Aí outro negócio, por que não sei o que. Aí matou, que nem essa semana, né? O pai faz uma loucura e a culpa vai para a mãe. Não estou dizendo que a mãe está correta. Eu acho que todo adultério é um câncer, e um câncer que traz consequências terríveis. Mas o que tem a ver os filhos? Os filhos são herança, são bênção. Agora matar filho para descontar, cara, isso é uma loucura. Nós não podemos nos acostumar com isso, irmão. Aliás, eu tenho uma palavra para você: não acostume com a loucura deste mundo. Quem entendeu diz amém. Agora, por que nós precisamos ficar atento a isso aqui? Vamos olhar o drama deste povo e vamos olhar dentro da nossa casa. Quem é que Deus usou para restaurar a nação de Israel? O que Deus fez? Vamos fazer uma pergunta para o texto agora. O que Deus fez para restaurar o povo? E a Bíblia fala que o povo foi restaurado. O que Deus fez? Quem Deus usa? Se sua família tiver com problema, quem é os casados aí? Levanta a mão, marido e mulher. Bastante pessoas casadas. Se você tiver um problema no seu casamento, quem é que Deus vai usar? Ou de que forma Deus vai usar para restaurar a sua família? Eu vou te adiantar: Ele não vai enviar um anjo. Quem Deus usa? Tópico de número 1. Acompanha para mim quem é que Deus usa. Vamos lá. Deus utiliza homens, ser humano. Deus, o que Ele faz aqui no contexto? Ele diz assim ao profeta: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo Espírito Ele me levou para um vale cheio de ossos secos. E aí Ele falou: filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? Ele mostrou para o homem, e o profeta responde: ó Senhor, só o Senhor é que sabe. Deus vai fazer o quê? Deus fala para o profeta: isso pode acontecer? E o profeta responde: se o senhor, eu vou parafrasear, só o Senhor sabe, mas se o senhor quiser, o Senhor pode fazer. Tem um problema na família. Deus, será que eu posso mudar a situação disso aqui? Deus está dizendo. Aí você que conhece uma família com problema fala: olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me usar, e eu vou lá para ajudar essa família. Quem entendeu diz amém aí. Às vezes nós somos de Deus, sabemos que tem uma família com problema, e a gente não faz absolutamente nada. Aliás, a gente fica criticando, né? Que não é o papel de Deus, isso aqui é o papel do diabo.
acusação não vem de Deus. Aí a gente fala lá, ó, aquela mulher lá é esse defeito, aquele homem lá é nos... Cara, nós não fomos chamados por Deus para ficar criticando, mas nós somos chamados para profetizar. Eu e você somos instrumento de restauração nesta terra. Quem entendeu isso, dê um glória a Deus. Você não é instrumento de calúnia. O povo de Deus, ele não foi chamado para ficar vendo defeito. Aliás, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, senão a gente se transforma num urubu. Urubu só vê carniça, aí você só fica vendo coisa ruim. E quem vê coisa ruim e não tem Deus, vai ficar falando mal. Todo mundo fala mal. Deus não chamou você aqui para ouvir essa palavra, para você sair daqui e botar a sua língua para o mal. É para você ser profeta. Através da sua boca, Deus pode restaurar uma família. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Vai lá com sua mulher aí que está do seu lado e fala assim: eu vou mudar em nome de Jesus você. Fala para ela aí. Começa pela sua casa. Porque tem uma coisa interessante, irmãos. Se nós quisermos começar a ajudar os outros, nós temos que começar pela nossa casa. Deixa eu contar um rápido testemunho. Todo mundo conhece o testemunho meu e da minha esposa, eu não vou ficar entrando nisso. Mas nós éramos tão perdidos, quando nós tivemos um encontro com Deus. Ora, nós estávamos em Deus, então agora vamos mudar a nossa casa. Vocês sabem o que nós fazíamos? Reuniões a cada 15 dias. Eu já preguei isso aqui outras vezes. E aí a reunião era assim, preste atenção aqui, os filhos e a família inteira. O que é que vocês acham que o pai precisa mudar? E os filhos falavam: ó, como é que Deus usou os filhos. Pai, o senhor é muito estúpido. Cara, quando os meus filhos falavam aquilo, era uma facada no coração. Pai, o senhor é muito grosso. O senhor fala muito alto. O senhor grita muito. E a minha mulher, com todo o amorzinho, fala assim: amor, você tem que falar mais baixo. Quando eu chegava nas colônias, irmãos, que as crianças me viam, os colaboradores para ajudar, pastores, eles falavam assim: lá vem o Zacarim. A molecada sumia, fugindo do diabo, irmão. E aí agora Deus tocou minha vida, eu fui transformado. E agora? Bom, se nós precisamos restaurar, vamos começar pela nossa casa. Não dá para começar para a família dos outros. Vamos começar pela nossa. Reuniões incontáveis de vez. Passava 30 dias, reunião de novo. Passava mais 15, reunião de novo. E a luta para mudar. Eu vou contar uma coisa que eu oriento todos os casais. Eu oriento. O que eu e minha esposa fazíamos? Nós marcávamos 3 coisas que nós tínhamos que mudar. Só 3. Não adianta marcar mais, que você não muda. Você já pensou: minha mulher, vou marcar 10. Você já pensou disso aí? Não, é só 3. Não pode marcar mais. Aí marcava 3 coisas lá: falar mais baixo, ser mais carinhoso, gritar menos, esse monte de coisa. E aí nós grudávamos isso lá no espelho do banheiro. Todo dia, quando nós acordávamos que ia escovar o dente, o que nós líamos? O papel das orientações que nós tínhamos que mudar. E aí chegava durante o dia, você errava, porque o cara vai errar. Aí quando a gente errava, a pessoa pegava, não ficava jogando na cara, falava assim: você não leu o papelzinho hoje, amor? Rapaz, era uma facada. Nós fizemos isso durante anos. Não foi, querida? Anos. E você está pensando que muda do dia para a noite? Não muda não. Foi uma estratégia de anos. Mas 31 anos depois, eu posso dizer: eu e minha casa somos transformados pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Uma outra coisa que Deus usa para transformar a sua família. Tópico de número 2. Eles vão projetar: Deus utiliza a palavra.
Olha que coisa incrível isso aqui. O versículo do 4 ao 7 diz assim: então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes, ou seja, profetiza uma palavra sobre ele. Irmãos, palavra tem poder. Por isso que quando você for falar com os teus filhos, não pode ter palavras negativas. Até se o seu marido, mulheres, escuta isso, se o seu marido chegar um dia e por acaso ele bebeu, eu acredito que não beba, mas vamos imaginar que ele bebeu e você não concordou, quando for reclamar, fala: ô abençoado, mais uma vez. Mas não adianta falar palavra negativa. Palavra tem poder, e nós precisamos entender que quando nós somos boca de Deus, as palavras têm que ser de bênção. Um dia Deus vai te mudar, um dia Deus vai te transformar, um dia eu vou ver a graça acontecer, um dia você será transformado. Quem crê nisso aí, em nome de Jesus? Nós temos que parar de falar a palavra ruim. Eu já ouvi crente virar para os filhos, eu já ouvi isso, falar: ô sua praga. Eu já falei isso aqui, só vou ilustrar rapidinho. Um dia nós fomos pregar em Brasilândia, uma menina de 18 anos, terminou o grupo de oração, veio pedir perdão para nós. Mas moço, eu nunca te vi, pediu perdão. É porque é o seguinte: todo mundo que vem pregar aqui, eu duvidava, e Deus me falou nessa noite que é para mim pedir perdão para o senhor. Mas por que você duvida? Senhor, minha mãe, ela faz 30 anos que está na igreja. Sabe como é que minha mãe se dirige a mim? Você não presta, você não vale nada, você é uma vagabunda. E minha mãe é de igreja. Irmãos, quem é de igreja não pode botar a boca para servir o diabo, irmãos. E esta moça desacreditou das coisas de Deus por causa da voz da mãe. Esse é um testemunho real. Isso aqui aconteceu conosco em Brasilândia. Então Deus vai usar a palavra para falar com você. E esta palavra aqui, irmãos, é a primeira que fala conosco. Amém? João 17:17 tem uma citação maravilhosa. Vamos ler junto comigo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, irmão. Vamos aplaudir a Deus por essa palavra. Romanos 10:17, ele diz assim, Romanos 10:17: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Gente, você só muda uma pessoa através dessa santa palavra, irmãos. E não tem como uma fonte, diz Tiago, jorrar água doce e água salgada. Ou você é de Deus ou não é, irmãos. Fala para sua mulher aí, cuidado com a sua língua, querida. Fala para ela aí, com muito carinho. Pastor, por que é muito importante falar de palavra? Porque nós às vezes somos crentes e nos comportamos como pagão. Nós somos crentes, todo mundo sabe, estamos aqui, né? Mas e como é que é o procedimento do dia a dia? A gente não tem atitude de crente, e nós temos que tomar cuidado. E quando eu falo crente, eu não falo de igreja só. Crente é porque crê, é porque crê em Cristo. Nós precisamos ter atitude de quem crê, de quem ouve e de quem pratica a palavra. Aliás, eu quero fazer uma pergunta, né? Falando em palavra de Deus, realmente ouvir a palavra domingo à noite é uma prioridade da sua vida? Ou será que nós temos outras prioridades? Outro dia eu escutei falar assim: meu marido não veio porque tinha jogo de futebol. Que legal. O dia que ele chegar no céu, bate lá e fala para o Corinthians salvar ele. Cheguei. E aí, quem é você? Não te conheço. Não, mas eu era corintiano, eu era palmeirense, eu era São Paulo. Entra. Você vai ver se vai entrar. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com tudo aquilo que nós aplicamos. Aliás, eu tenho uma perguntinha para você: qual é o papel da palavra de Deus na sua casa?
Qual é o papel? Qual é o papel que a palavra de Deus ocupa lá na sua família? Sabia que poucas pessoas têm Bíblia em casa, e quando tem, aberta lá num salmo como superstição. Isso aqui não protege ninguém se não for aplicada e vivida, não. É uma palavra santa e viva? É, mas ela precisa ser lida, crida, pregada e praticada, irmãos. Repete comigo: a palavra de Deus tem que ser lida, crida, pregada e praticada. E quando for isso, ela transforma vidas. Amém, irmão? Ah, não, eu vou deixar aberto lá como superstição. Vai, deixa. Vai cair um raio na sua cabeça, miserável. Você parar de ter superstição com esse negócio. Isso aqui não é para ter superstição. Isso aqui é para ler, crer e praticar. Jesus falou: se vocês me amam, vocês guardarão a minha palavra. Não é no guarda-roupa, não, é aqui, ó, no coração. Fala para sua mulher: escutou? A partir de hoje aplica essa palavra lá na igreja, na casa. Terceiro tópico de que Deus usa para restaurar a nossa família. Vamos lá, vamos ler junto? Deus utiliza, irmãos, ouçam isso. Eu vou ler o versículo 14. Coloca para mim isso, só o 14. Olha o que diz a palavra: porém o meu espírito. Percebam que o meu espírito está com letra maiúscula no E. Quando está com letra maiúscula, está se tratando do Espírito Santo de Deus. No mesmo texto, em outros momentos, está falando do espírito humano, mas aqui não. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Se você abrir o seu coração, irmãos, o Espírito Santo entra na sua vida e transforma todo o seu ser. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não vai entrar lá na sua vida você assistindo Faustão. Faustão existe ainda? Existe? Não, parou? Né? Então assim, estou lá assistindo TV, agora o Espírito Santo vai cair sobre mim. Isso não vai, não. Pelo contrário, você vai perder o que você tem. É importantíssimo ouvir a pregação da palavra. Ouçam isso. E quando você ouve a pregação, que você abre o seu coração, o Espírito Santo entra no seu coração e há uma transformação de vida, irmãos. Nós precisamos entender que nós não podemos separar a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Primeiro a palavra é liberada, depois a ação do Espírito acontece. Vocês sabem que quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, a junção da palavra de Deus com a ação do Espírito Santo transforma vidas. Eu posso citar alguns exemplos. Maria Madalena ouviu a palavra, foi liberta de demônios. Zaqueu ouviu a palavra, foi convertido. A pecadora apanhada em adultério ouviu a palavra, foi perdoada e mudou de vida. E muitas outras passagens onde o Senhor falou, a pessoa creu, o Espírito Santo entrou e a pessoa foi transformada. Eu falei na quinta-feira aqui, não sei qual quinta que eu falei, mas é alguma passada aí, eu vou repetir. Uma história que mais me chama a atenção na Bíblia é a de Zaqueu. Por quê, pastor? Porque Zaqueu era rico. E o tal do rico, às vezes a soberba, não estou dizendo de dinheiro não, estou falando de orgulho, de soberba. Ele às vezes não gosta muito de se colocar para ouvir a palavra de Deus. Mas Zaqueu, ele ficou tão curioso para conhecer Jesus que chegou a subir numa árvore. E aí quando Jesus viu aquele camarada de posses trepado numa árvore, esperando ele passar, Jesus olhou e falou: Zaqueu, desce daí, que hoje eu quero entrar na sua casa.
Ele ficou tão animado que ele recebeu Jesus no coração, a palavra do Senhor. E aí o Espírito Santo entrou e Zaqueu falou: olha, eu vou parafrasear, aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. Ou seja, o ladrão agora abre o coração, o Espírito Santo entra e transforma num homem santo, segundo a presença de Deus. Sabe, irmãos, eu não gosto de ficar repetindo, mas sabe por que nós temos uma casa de tratamento de dependentes químicos? Porque para mim, no meu entendimento, não existe ser humano perdido. Só existe ser humano perdido enquanto ele não ouvir a palavra de Deus. No dia que ele abriu o coração, ele é totalmente transformado. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Agora eu vou falar para as mulheres, sem ferir a sua liberdade. Mulher, vira para o seu marido e fala: se Deus mudou esse homem, muda você também. Fala para ele aí: se Deus mudou o pastor, você é moleza. Fala para ele sem medo. Está com medo de falar para o seu marido aí, minha filha? Sabe uma coisa importante, só para mim concluir? Deus utiliza para mudar a nossa família pessoas que falam conosco, pessoas que orientam. Aliás, este é o papel dos homens e das mulheres de Deus. Quando for em alguma casa e tiver problema, teu papel lá é produzir uma palavra profética dizendo: Deus muda esta pessoa. Se você abrir o seu coração, Deus muda essa pessoa. Esse é o nosso papel. Quando não é de Deus, o diabo fala assim: larga desse homem. Fala através de qualquer mulher e qualquer pessoa. Larga desse homem, né? Todo mundo sabe, eu e minha esposa, nós temos uma filha fora do casamento, que é a Francine. E quando a Francine chegou em casa, preste atenção nisso aqui, isso aqui é testemunho. Aí nós pegamos a Francine, ela tinha 3 meses de idade, e nós começamos a cuidar, e a gente trazia para a igreja. As mulheres olhavam para minha mulher e falavam: você é louca criar filho dos outros. Imagina o que o diabo falava. E as mulheres de igreja: você é louca. Graças a Deus que ela não ouviu. Além de uma filha, nós ganhamos neta. E a família totalmente transformada, irmãos, amém? Sabe, se ela tivesse ouvido o diabo, tudo tinha se encerrado. Por isso, mulheres, preste atenção, cuidado com quem você ouve. Cuidado quem são suas amizades. Eu não sou contra ser humano não, mas o diabo usa muita gente para destruir a vida dos outros. Nós estávamos em calamidade, eu e minha esposa, nós estávamos em colapso, estávamos com o casamento, aí nego falava: larga desse homem, esse homem não presta. Eu tenho um cunhado que falou assim para mim: você não tem conserto. Eu era perdido mesmo, mas do céu Deus deve ter olhado e falado: eu conserto. Fala para quem está do seu lado: você tem conserto também. Fala: eu vou lá. Aliás, deixa eu ajudar as mulheres aqui. Eu vou dar um votinho para as mulheres. Vira para o seu marido e fala assim: em nome de Jesus, Deus vai te consertar. Fala para o seu marido aí: em nome de Jesus, Deus vai te consertar. Então, irmãos, ouça isso. Uma pessoa, deixa eu ensinar isso aqui para não ficar nada errado na ministração. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Ouça isso. Eu não posso mudar a sua vida, você não pode mudar do outro. Nós só profetizamos e levamos uma palavra de vida. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer mudar com tuas forças. Olha os pais aqui que têm filhos. Os pais que têm filhos, ouça isso: não é você na força que você vai mudar. Não é assim. É você crendo,
falando, profetizando e crendo que Deus vai mudar a vida dos seus filhos. Amém, irmãos? As pessoas arrogantes falam assim: eu um dia vou mudar você. Cara, nós só vamos mudar para pior. Só para pior. Agora, Deus pode mudar você. Deus transforma a sua vida. O Espírito Santo vai mudar você. E o dia que o Espírito Santo tocar em você, você vai ser muito melhor do que você é hoje. Quem entendeu, dê um glória a Deus aí. Está com a sua mulher sentado mesmo, pega na mão dela aí. Marido e mulher aí. Só marido e mulher por enquanto. Os que são encalhados aí, aguenta aí. Põe a mão no coração aí, chupõe na boca, faz qualquer coisa aí, mas deixa só marido e mulher. Fecha os olhos aí, marido e mulher. Eu vou repetir uma frase para você. Não tem nada tão ruim que não possa ser consertado na vida de um casal. E também não tem nada tão bom que nada possa ser melhorado. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode melhorar o seu casamento. E eu conheço muitas pessoas que levam uma vida conjugal num sofrimento muito grande. Tem famílias que vivem nesta terra que desculpa a expressão, é só aparência. Eu vejo muita gente, quando vai no meio da sociedade, ai amor, ai benzinho, e dentro de casa é um túmulo, é uma podridão, é uma secura, é só sofrimento. Deus não quer isso para a sua vida. Aliás, nós como cristãos precisamos entender que nós não vivemos de carapuça, nós vivemos de verdade. Se não está bom, nós vamos falar: Senhor, muda. Se está bom, nós vamos falar: Senhor, conserva. Mas onde entra a mão de Deus, as vidas são transformadas. Agora abre os seus olhos, os solteiros, os encalhados, olha para mim aqui. Um casamento, preste atenção, as meninos e as meninas. Um casamento onde não tem Deus, o que podia ser um paraíso vira um inferno. Uma família sem Deus é um inferno na terra. Aliás, não precisa nem querer buscar outro tipo de inferno, vai ter, mas não precisa nem se preocupar, já é aqui. Agora, onde tem um homem e uma mulher de Deus, e abre o coração para Deus, e aquela família tem Deus, aí é uma porta do paraíso nesta terra. Amém, irmãos? Eu não sei qual a situação que você está vivendo, eu não sei qual a situação dessa casa, eu não sei o que acontece lá atrás de quatro paredes, mas eu sei alguém que pode mudar a sua vida e pode transformar o seu casamento: Jesus Cristo de Nazaré.